Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Breno Botelho, estou de volta para a nossa quarta aula sobre gestão administrativa. Eu gostaria muito, pessoal, de reforçar que o feedback de vocês é muito importante para o nosso trabalho. Sempre que tiver oportunidade, peço que mandem mensagem, perguntem. Isso é muito importante para que possamos melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Tá? Nós fazemos por vocês, então saber o que vocês acham é de extrema importância. Tá bem? Hoje, pessoal, eu quero sair um pouquinho das questões técnicas e falar um pouco de um tema extremamente atual para vocês. Quero falar para vocês de um tema extremamente vigente nas nossas conversas. A gente bate um papo aqui, bate um papo ali. Ele é vigente hoje, vai ser vigente amanhã, tá? Foi vigente no passado. É uma preocupação de todo administrador, que é a crise. Vamos falar dessa crise atual de 2014, 2015 e agora em 2016, que vem preocupando todos nós, que nós administradores vivemos com ela o tempo todo na cabeça, crise. Mas eu quero passar para vocês um pouco da experiência de como lidar com uma crise. Tá? Vamos usar essa de hoje como exemplo, mas espero que possamos ajudar vocês a lidar com todas as crises que estão por vir. Tá? Essa não é a primeira nem a última, infelizmente. Tá? Não há um manual de instrução para lidar com a crise. Crise, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não existe isso. Tá? Eu quero deixar muito claro para vocês. Não existe um manual de instruções. Mas a gente precisa ter algumas formas de lidar, tem algumas formas da gente poder se comportar neste momento. Tá bom? Primeira coisa que nós precisamos fazer é entender essa crise. É importante a gente ressaltar de onde que surgiu essa crise. Essa crise, muita gente fala, foi do cenário internacional? Foi o governo? É a oposição ao governo? De onde surgiu essa crise? Na verdade, a crise foi uma mistura de todos esses fatores que foram desencadeando um problema muito sério. Vamos começar do internacional, que a gente já vai criando uma linha cronológica. Vocês sabem para onde nós exportamos a maior parte dos nossos produtos? Estados Unidos, Grã-Bretanha, Espanha, Alemanha? Não, pessoal, é para a China. E a China vivia um momento mágico nessa economia. A China crescia cerca de 10% ao ano. Tá? Um país em grande expansão, um país com indústrias funcionando a pleno vapor. 10% ao ano é muito, gente. 10% ao ano é muita coisa. Tá? Mas a China percebeu que chegou um certo momento que se crescer 10% de um, é fácil. Se crescer 10% de 5, já complica. Chegou um momento que a China começou a crescer apenas, entre aspas, 5% ao ano. Então, esse cenário que seria maravilhoso para nós hoje, tornou-se um caos. A China crescer apenas 5% para nós. Por quê? Reduziram as exportações. Tá? A China parou de comprar produtos na nossa mão. Por quê, pessoal? A China produzindo menos, ela passou a comprar menos. Então, vamos supor que você tem uma padaria num lugar muito remoto de um cliente só. Seu cliente compra lá na sua mão 20 pães por dia. Se você só tem um cliente, tá? Ele está comprando 20 pães por dia na sua mão. Tá lindo. O cliente começa a comprar 10, sua vida complica. Não é verdade? Por isso que nós não podemos, o maior erro é esse, nós não podemos ter apenas um. Nós não precisamos ter um principal. Tá? Uma das nossas regras dentro da BR Consultoria hoje é justamente essa. Um dos nossos clientes, ele não pode gerar um faturamento maior que 40% dentro da empresa hoje. Tá? Justamente por isso. Eu tenho um cliente X hoje, por exemplo, que resulta 60% da minha arrecadação. Eu não posso ficar à mercê disso. Tá? Obviamente, nós acreditamos no nosso trabalho, mas eu não posso ficar à mercê de um contrato encerrado, um fim de um contrato eventualmente não renovado. Ele pode gerar uma crise interna da BR. E isso nós não admitimos e por isso nós tomamos essa precaução aqui dentro. Tá bom? Então, as quedas das importações geraram toda uma estagnação aqui, geraram toda uma... Como que eu posso falar? Um acúmulo de produtos aqui no Brasil, então parou de vender. E aí? O que vocês têm que vender? Como que vai fazer? Não gera dinheiro, não gera receita. Tá? Então, foi aí que tudo começou. Pessoal, outro ponto importante aqui nesse cenário é que a China parou de aceitar os valores dos produtos brasileiros. Tá? A China pagava, vamos supor, X dólares na tonelada de minério. Não, a China falou, não, gente, eu estou produzindo menos, eu vou pagar meio X em tonelada de minério. Gente, é para onde nós vendemos, tá?
é o único comprador do Brasil. Tá? O único comprador externo. Lógico que nós temos um mercado interno também, mas é o único comprador externo. O que nós vamos fazer? Eles ditam as regras do mercado. Eles começaram a ditar as regras para o Brasil. Eu não vou dizer que os produtos do Brasil eram superfaturados. Eu só quero dizer que eles foram se encaixando à realidade mundial. Tá? Principalmente a realidade chinesa, que começou a produzir muito e muito barato. Então, o Brasil teve que se encaixar nessa nova conjuntura mundial. Tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre o cenário. Não vamos pôr a culpa apenas no internacional. Vamos explicar um pouquinho o que aconteceu aqui dentro também, no cenário nacional. No cenário nacional, nós tivemos um grande problema que é estatal, ele é governamental. Porque o Brasil, ele não se preparou para o momento. Eu estive com um amigo há uma semana atrás, que chegou de Portugal em 2009. E ele falando comigo, Breno, quando eu cheguei aqui, o Brasil estava bombando. Ele usou até essa expressão, o Brasil estava bombando. E realmente o Brasil viveu um ápice da economia. O Brasil viveu a plenos vapores. O governo tocou o Brasil a plenos vapores. E isso foi ótimo. Foi ótimo para questões sociais, foi ótimo para o momento. Mas quando você pensa a longo prazo, isso pode ser um pouco danoso. Grandes pensadores da administração, eles dizem justamente isso. Você poupa no momento de fartura para que você possa gastar no momento de escassez. E o Brasil fez totalmente o contrário. Ele gastou no momento de fartura. Quando chegou no momento de escassez, não tinha como gastar. Para vocês terem uma ideia, não houve recurso para controlar a taxa de juros. O Brasil gastou quando estava tudo a plenos vapores. Quando chegou neste momento que precisava controlar as taxas de juros, já que ninguém está comprando, o governo precisa intervir na economia, não havia recurso suficiente para intervir na economia. Então as coisas foram só piorando, 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 piorando. Então, pessoal, foi neste momento que as empresas começaram a fechar, começaram a demitir, porque não havia um aporte suficiente para que elas pudessem ter ajuda para sobreviver a este momento de não estou vendendo, não consigo, entendeu? Então a gente começou a viver um verdadeiro caos de tudo isso. Tem sido o momento de fazer um pós-doutorado na prática em administração. Nós precisamos de usar todos os nossos recursos, a gente precisa colocar todo o nosso conhecimento em prática para saber lidar com tudo isso. Então, pessoal, eu acabei listando aqui algumas dicas para a gente poder ter uma orientação de como lidar nesses momentos, tá? Não são fáceis, como eu disse atrás, não é um manual de instruções, tá? Isso aqui nunca vai ser um manual de instruções contra a crise, de forma alguma. Mas são umas dicas para a gente poder saber como fazer nesse exato momento, como que nós podemos se comportar, como nós podemos enxergar essa nova realidade, tudo bem? Vamos lá, então. O primeiro ponto é não ignore a crise. Tá? É muito comum a gente ver administradores que querem mostrar confiança neste momento e dizer, não, crise não existe. Não, eu não estou vendo a crise. Tá? Eu quero contar para vocês, eu estou vendo a crise. Tá? A crise existe. A partir do momento que meu amigo aqui do escritório ao lado não vende, tá? Meu cliente começa a ficar preocupado, existe a crise. Tá? A crise é aquele momento que eu não vendo, meu concorrente não vende, meu fornecedor não vende, meu cliente não vende. Tá? Então há algo errado no mercado. Então o que está acontecendo? A primeira coisa, não ignore a crise. A crise, vamos encará-la. E qual é a melhor forma de duelar com a crise? Nós precisamos, pessoal, otimizar os nossos recursos. Tá? Eu não quero entrar em mérito de demissão, tá? Eu não quero entrar em mérito de fechar empresas. Eu quero entrar no mérito de que nós precisamos otimizar os nossos recursos. Se eu tenho 10 funcionários na produção, é porque eu preciso de 10 funcionários na produção. Tá? Eu não quero começar a trabalhar com 5 e sobrecarregar 5. Tá? Colocar cada um para trabalhar para 2. De forma alguma nós podemos fazer isso. Apenas em último caso, e vocês como grandes administradores saberão o exato momento. Mas eu quero otimizar esse recurso. Tá? Eu preciso trabalhar com X máquinas, eu preciso trabalhar com tal espaço, eu preciso trabalhar com todos esses produtos. Nós precisamos rever etapas do processo de produção, a gente precisa baratear nossos custos, entende? Outro caso que eu quero falar para vocês é para ficar atento ao mercado. Eu acho que vocês já ouviram sempre que surge a crise, começa a surgir essa frase,
que em japonês crise se escreve da mesma forma que oportunidade, né? E é verdade, a crise ela gera oportunidades no mercado. A crise gera várias oportunidades. A crise gera oportunidade de compra num preço melhor. A crise gera oportunidades de promoções gigantes. A crise gera oportunidades de novos nichos no mercado. Então, como administrador, é importantíssimo ficar atento ao que acontece, como o mercado vem reagindo, como seus fornecedores reagem, como seus clientes estão reagindo, entendeu? Seus clientes talvez não pararam de comprar, eles estão comprando algo mais viável. Mas por quê? Qual é a necessidade do seu cliente neste momento? Nós precisamos ficar atentos a tudo isso, entendeu, pessoal? É um jogo de xadrez, nós precisamos ir ali ser muito estratégicos em todos esses pontos, tá? E por último, eu quero pedir que não desespere. É difícil, eu sei, é complicado. Na primeira crise que eu enfrentei, ninguém estava aqui para me dizer isso, eu me desesperei. Agora, eu estou aqui para fazer esse favor a vocês e dizer, não desespere, tá? Sejam frios, tá? No sentido da palavra, mas não quero dizer que vocês sejam frios de ser insensíveis. Eu quero dizer que vocês sejam frios de não desesperar, de saber agir da forma correta neste momento, de não pôr os pés pelas mãos, de serem administradores na essência de vocês, tá bom? Eu gosto muito desse assunto. Eu posso dizer para vocês que nós aqui na BR temos lidado muito bem com a crise. Nós geramos alguns produtos novos, nós migramos de setores, hoje a gente está na forma mais online de trabalhar, e tudo isso vem criando um nicho de mercado, e a gente gosta de falar sobre esse assunto, a gente gosta de passar um pouco da nossa experiência, tá? Eu não quero dizer que eu estou ganhando com a crise, não queria viver este momento, não queria, mas a gente tem que viver, então a gente tem que usar da melhor forma, tá bom? Nós chegamos ao fim dessa primeira aula. Como eu ia dizendo, eu gostaria de receber muitas mensagens de vocês, tá? Pra gente poder falar mais sobre esse assunto, pra gente poder entrar mais em detalhes, pra gente poder passar um pouco mais do que a gente vem aprendendo, tá bom? Nos vemos na próxima aula, um abraço, até mais.